Lee. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee. Você já por... Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem um trecho aí do podcast do Richard, grande sucesso. Espero que ele seja muito feliz nesse novo podcast e eu só tô fazendo todos esses elogios aqui ao Richard logo no começo do vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou tocar num assunto que é muito delicado pra ele. O Richard entrevistou o Mau Mau, ex-melhor amigo do gordão da XJ, e teve uma hora que o Mau Mau demonstrou uma certa surpresa em saber que os indígenas têm celular, iPhone, Pix e tudo mais. E você vai reparar na mudança de humor do Richard quando toca nesse assunto dos indígenas, e ele, a partir desse momento, começa a exigir explicações do convidado. Se ele tá achando ruim que os indígenas têm celular e tudo, por que ele não vai viver lá no mato sem nenhum tipo de recurso? Foi exatamente esse o questionamento que o Richard fez ao rapaz. E calma também, poxa, será que não pode nem tocar nesse assunto? Por que o Richard ficou tão injuriado com essa pergunta, senhores? E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Será que os índios já tem Pix já, mano? Malandro, Vou ficar né, bravo. Agora não pode mais usar celular, é isso? O índio não pode usar celular? Não, os índios tá tudo conectado. Mas é claro que tem que estar claro. conectado, tá no século XXI. É Índio não verdade. quer ficar pelado no meio do mato, não, cara. Levando pigada em muriçoca. Índio quer Toyota e Coca-Cola, mano. Exatamente. É o que já um indígena falou pra mim, um cinta larga, anos atrás já. Onde nós estamos? Sabe o que é o ideal? Sabe que nós criamos esse ideal? Nós criamos o índio bonito, é o índio que tá se fudendo, cara. Ah, é o que tá... Então vai lá você se fuder também. Ele não vai, não. E é verdade. Sabe? É um aquário, virou um aquário. Eu quero ver o índio. O que é o índio? Aí o índio aparece com o celular. Ah, você não é mais índio. O índio aparece com roupa. Você não é mais índio. Peraí. Porra. Isso é preconceituoso. da evolução. Preconceito não é só em sexo e cor. Então quer dizer que índio quer beber coca e andar de Toyota? Mas isso aí não vai contra a cultura deles? Se o índio não quer mais morar no mato, tomar picada de muriçoca, se eles querem celular, Pix e tudo mais, então isso significa que eles não são mais índios? Aliás, só corrigindo uma informação aqui, o certo é falar indígena e não pode criticar. Os caras querem o benefício da modernidade e viver no mato que é bom ninguém quer, né? E só uma pergunta, eu não conheço tanto aí da cultura indígena e tudo, mas daí não fica fácil demais? Se índio quer celular com internet da Starlink pra ficar assistindo Xavier Vídeos o dia inteiro e beber Coca-Cola, isso não faz mal pros próprios índios? Só pra saber. Mas tô brincando, acho que não, né, pessoal? Eles sabem o que é melhor pra eles e eu acho que de besta eles não tem nada. Se for desse jeito, igual o Richard tá falando, eu também quero, me dê papai. Como que eles têm dinheiro pra comprar Toyota e celular e tudo mais? Eu acho que é com o dinheiro do contribuinte. Porque se você for reclamar de alguma coisa, os indígenas podem alegar que nós não temos direito de ficar reparando no estilo de vida deles, porque nós, na verdade, somos invasores. Como os indígenas estavam aqui primeiro, antes da chegada dos portugueses e tudo, então a gente tem que aceitar tudo isso e ainda fazer a carinha de quem tá gostando demais. Claro que isso já faz mais de 500 anos e teoricamente a gente não tem nada a ver com isso, quem chegou primeiro, mas índio não quer nem saber. Índio quer a parte dele e acabou. E falando sobre isso, eu até lembrei de um meme que o professor Chapeleta me mandou esses dias, que eu vou até colocar na tela, que resume bem o que tá acontecendo. Dinheiro não traz felicidades, mas não importa, mim querer dinheiro mesmo assim. E não tá certo os indígenas? Eles têm o direito de escolher. Eles podem viver um pouquinho na modernidade, aproveitar aqui os benefícios, Pix, celular e tudo mais, e quando eles cansarem disso tudo, eles podem ir pra aldeia deles e viver como nos velhos tempos. Mas eu, por exemplo, tenho uma dúvida. Eu creio que eu sou descendente de negro, português e índio. Então, teoricamente, eu também tenho direito. Mim quer dinheiro. Tá certo que dinheiro não traz felicidade, mas mim não quer nem saber. Mas eu acho que não funciona assim. Pra eu ter direito a querer ganhar Toyota e celular e tudo mais, e um bolsa indígena, e andar pelado na natureza, eu teria que ter nascido numa aldeia e ter mudado os meus costumes paulatinamente. Eu acho que é isso que o Richard tá falando. Foi-se o tempo que o índio andava pelado e tinha que ficar caçando a própria comida.
Isso aí não existe mais. O próprio Richard falou aí. Se você acha isso gostosinho, então vai lá viver na selva pra ver se isso é bom. Aí ninguém quer, né? O que o bostileiro quer é o benefício de ser indígena, mas o grosso mesmo, que é você viver uma vida rústica sem nenhum tipo de modernidade. Aí calma também. Deu pra ver que o Richard ficou até nervoso. Tá de brincadeira? Pra ele, esse é um assunto bastante sério. Eu já vi vários vídeos dele na aldeia indígena, conversando com a rapaziada, e ele entende sobre esse assunto. Se ele ficou revoltado, exigindo explicações, porque o Mamal achou estranho esse negócio dos indígenas terem até Pix, é porque o Richard sabe do que ele tá falando. E se for isso mesmo, então tudo bem. Já que o Richard entende e ele falou que os indígenas têm sim o direito de fazer tudo isso, então é dentro. Quem somos nós pra criticar? Mas mesmo assim eu só tenho uma pergunta respeitosa aqui, não precisa ficar nervoso. Mas tem que ser uma Toyota? E geralmente é aquela Hilux mais top do mundo. Será que não poderia ser um carro um pouco mais modesto? E o celular tem que ser iPhone ou pode ser um mais simples mesmo? Eu acho que não, né, pessoal? Tem aquele negócio da reparação histórica e a gente invadiu aqui o país dos indígenas e a gente tem que pedir desculpa ainda se for ver. Mas claro que tudo que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira se algum indígena tiver ouvindo esse vídeo. Não há motivos para preocupação, inclusive eu já conheci um indígena pessoalmente, Chupa Brasil, e eram de verdade, raiz. Nem português ele sabia falar direito. Aí eu fui lá, me apresentei, fui conversar um pouco com ele e o mais engraçado que eu lembro desse dia é que o nome do indígena era Chana, ou seja, é tipo Xana, só que com acento no A, entendeu? E eu tava tentando puxar assunto e tudo, mas depois que o Chana falou o nome dele, eu perdi até concentração. Nesse dia, eu lembro que eu tava diante de um índio de verdade, uma que me garantiram que o Chana era de verdade. E tem outra, ele também tava vestido com as suas vestimentas tradicionais, um cocar simplesmente maravilhoso o Chana tinha naquele dia, e é completamente diferente desses índios que a gente vê recebendo benefício do governo. Apesar também que eu não tenho certeza se o Chana nunca pegou um bolsa índio só para suas necessidades mais básicas, só por uma questão de reparação histórica. Mas eu acho que não. Eu lembro que esse dia foi muito legal, eu ainda morava em Maceió nesse tempo, e o Chana tinha várias histórias. Outra dúvida genuína que eu tenho é a seguinte: se o indígena não quer mais ficar no mato sem roupa e ele quer os benefícios da modernidade, como que a gente faz pra reconhecer um indígena de um cara que não quer trabalhar e só quer ficar na vida mansa mesmo? Não fica difícil? Como eu falei, a maioria de nós brasileiros temos também a descendência indígena e, se for ver, a gente não tem o direito de ficar pelo menos um pouquinho na vida mansa? Não precisa ser muito, só o que for proporcional à nossa descendência. Vamos supor que eu seja 10% descendente de indígena. Será que eu poderia exigir explicações por não estar ganhando benefício nenhum? Afinal de contas, os meus descendentes estavam aqui primeiro antes de chegar o pessoal para colonizar o Brasil e eu quero a minha parte. E apesar da brincadeira que eu tô fazendo, e apesar também de eu ser completamente leigo nesse assunto, quem entende de verdade é o Richard, por isso que ele não gostou do questionamento, mas mesmo assim eu fico meio preocupado, porque se os indígenas quiserem viver na modernidade, a cultura deles pode acabar. É claro que eu entendo que os indígenas não querem viver uma vida precária igual eles viviam há 500 anos atrás, sendo que hoje em dia a gente tem algumas facilidades que também podem contribuir com eles lá na aldeia. Mas eu quero saber o seguinte: tudo bem que o índio quer Toyota, quer celular e quer tudo mais, mas e pegar no pesado mesmo? Pegar ônibus lotado 6 horas da manhã pra ser CLT? O índio quer? Obviamente que não. Nem eu quero. Índio só quer o grosso financeiro. Agora, trabalhar num serviço braçal pra ganhar um salário mínimo por mês, aí é desrespeito com os indígenas. Pra falar a verdade, senhores, eu ainda tinha aquela velha mentalidade que os índios viviam ainda de uma forma meio primitiva, como era não sei quanto tempo atrás, e eu acabei de aprender com o Richard que não é nada disso. É vivendo e aprendendo, tudo bem, não tem problema. Não precisa ficar nervoso só porque a gente acha meio diferente um índio querer Toyota e Coca-Cola. A gente é obrigado a saber agora das modernidades dos indígenas? Calma aí também, poxa. Ai, não sei o que não pode falar dos indígenas. Mas os indígenas podem falar da gente, né? O Richard ficou tão nervoso que ele falou: então vai lá você viver desse jeito aí se você acha que é tão fácil. E dependendo da tribo, eu até iria. Se for pra viver igual um indígena moderno, é dentro. Mas se for pra ser igual nos velhos tempos, aí eu tô de boa. Nem os indígenas querem, por que eu vou querer? E apesar de falar sobre esse assunto de uma forma bem humorada, mas mesmo assim, eu acho que essa modernidade toda pode até acabar atrapalhando alguns indígenas. Eu vi uma notícia recentemente que em algumas tribos agora tem sinal de internet da Starlink do Elon Musk que liberou pra rapaziada poder usar, e os indígenas meio que viciaram no chavear vídeos. E será que isso é positivo? E será que a gente pode questionar esse tipo de coisa ou não pode nem falar nada?
eu acho que se for pelo Richard, a gente não pode falar nada. Os indígenas têm o direito de acessar o Xavier da mesma forma que a gente também tem. Índio quer ver Barbela cor-de-rosa também. Para eles, aquilo tudo é uma grande novidade. Quem iria imaginar que um dia o ser humano ia ser capaz de inventar um aparelho que você consegue ver vídeos de senhoras de outro país sendo salsichada? E nessa parte eu não culpo os indígenas, senhores. Fala a verdade, que um Xavierzinho de vez em quando não faz mal pra ninguém. Só que o problema é que o pessoal lá tá ficando viciado. Quem é que vai estipular esse limite agora? Até onde é benéfico pro indígena ter acesso a essa modernidade? Talvez nunca saberemos, mas pra mim, com todo respeito ao Richard, aos indígenas e tudo, mas eu acho que estão exagerando um pouco. Se ficar desse jeito, índio não pode ficar mal acostumado? Daqui a pouco, os indígenas vão estar querendo o Play 5 e tudo mais, e ai da gente se falar alguma coisa. Porque se for ver certinho, tudo que os indígenas querem, eu também quero. E por que os indígenas podem e eu não posso? Eu já vi vídeo na internet de indígena dançando até funk. Isso não é justo, e quando começa a misturar demais, pode acontecer dos indígenas absorverem alguns costumes que nem são tão benéficos assim. Mas, brincadeiras à parte, quem deve decidir o que é bom para os indígenas são eles mesmos, e eu não tenho direito de falar nada. Quer andar de Toyota? Vai lá, meu filho, força guerreiro, toma aqui o dinheiro do bolso indígena e seja feliz. Esse é o nosso papel. O nome disso é reparação histórica. Claro que eu não tenho culpa do pessoal ter invadido as terras indígenas, mas não interessa. Quem mandou eu nascer? Eu acho que somente um indígena pode criticar o outro e automaticamente, mesmo eu provavelmente tendo alguma descendência indígena, mesmo assim eu não tenho direito a nada, porque eu não nasci na aldeia. Então eu concordo com essa indignação do Richard na hora que o Mau Mau falou desse negócio do Pix e retiro tudo que eu disse. Vai que um dia o Richard vê esse vídeo e acha que eu tô falando sério. Se ele ficou desse jeito só porque o Mau Mau perguntou se a rapaziada lá já tem celular, Pix e tudo mais, imagina como que ele ficaria vendo eu fazer esses questionamentos, senhores. Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito aos indígenas, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochas Cachagas Chana, indígena com iPhone novo e Hilux rodando pra cima e pra baixo, ouvindo funk e viciado em Xavier Vídeos, mas mesmo assim a gente não pode falar nada, porque só quem é indígena sabe como é difícil viver no mato desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos. No nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!